Na sexta-feira, dia 4 de março, a deputada estadual professora Bebel Noronha convocou as entidades da educação para participar de um ato solene virtual transmitido pela Alesp para que fosse realizado um estudo preliminar do novo projeto da carreira do magistério enviado pelo governo. Confira alguns trechos da live que teve a participação do CPP e a explanação da análise do projeto na íntegra. Começo primeiro cumprimentando todos que estão nessa ato solene, mas que eu chamo de audiência pública, cumprimentando as entidades representativas do magistério, cumprimentando os professores, as professoras, enfim, todos que se predispuseram a dizer, neste momento, estarem aqui para que pudéssemos fazer, né, a apresentação do que é, né, essa nova carreira, a forma como veio separado, os projetos, os PLs, aliás, PLCs, precisam de 48 votos, sim, né, e, ao mesmo tempo, que os PLCs entraram na casa, o doutor César, junto com o nosso DIESE, mesmo que estava no Diário Oficial, que é dificílimo, né, eles se desdobraram e fizeram um estudo preliminar. Esse estudo preliminar nos permitirá agora ter um pouco do conhecimento, né, do que foi protocolizado aqui na casa, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é o dia 9 para pôr emendas, né, são 3 dias, e ao mesmo tempo, depois a gente ver a tramitação, né, tudo dependerá, por óbvio, né, de negociação, para não pôr, eu acho que pôr a carreira primeiro que a carreira ela vai levar, ela tem aí um período, né, de 24 meses para a sua implantação. Então, acho que pode fazer uma conversa mais tranquila, né. Agora, o reajuste do funcionalismo é muito difícil você dizer, a gente não quer regime de urgência, porque as outras categorias querem, né? O correto é a nossa luta é pelos 33,2%, mas veio 10% para todos, incluídos da ativa e aposentados, né? Aquém, né, das nossas perdas, está aquém das nossas perdas salariais, e os 33,2%, por certo, atenderia e muito, né, as nossas reivindicações. Primeira coisa, né, a gente tem 3 cargos que estão previstos no projeto, né, então, portanto, na nova carreira, né. O professor de ensino fundamental e médio, portanto, não tem mais PEB 1 e PEB 2, está unificando isso num cargo só de professor, o diretor escolar e o supervisor educacional. Então, são 3 cargos que são providos por concurso público, né? Pode passar, por favor. Né? Aí você tem, além dos cargos, são funções para onde os servidores são designados, e essas funções podem ser ocupadas por professores, né, concursados efetivos para ocupá-las, então. Então, você tem 4 funções: coordenador de equipe curricular, professor especialista em currículo, coordenador de gestão pedagógica e coordenador de organização escolar, né? E esses ocupantes dessas funções poderão receber um adicional, que chama adicional de complexidade de gestão, e um módulo em cada escola ou na diretoria de ensino será definido por regulamento do secretário de Educação. Pode passar também, por favor. Né? A remuneração e a evolução, como é que vai se dar? Então, o primeiro de tudo é isso mesmo: a remuneração dos servidores da educação será por subsídio, né? Mas, como a gente tinha dito já, de acordo com o artigo 39 da Constituição Federal, o subsídio não prevê o pagamento de qualquer outra parcela. Contudo, aqui no plano está previsto que serão pagos, além do subsídio, a carga suplementar de trabalho, o adicional de complexidade de gestão, gratificação de dedicação exclusiva,
bonificação por resultado, que é aquele bônus que se paga todo ano na Secretaria de Educação, o adicional de local de exercício, que é o ALI, o adicional de periculosidade, que na educação não se tem, gratificação por trabalho noturno, o GTN, né, que passa a ser chamado GTN, o abono de permanência, que é aquele que é pago aos aposentados, aqueles que têm direito a se aposentar e permanecem trabalhando ainda assim, o adicional de transporte, diárias e vantagens pessoais. Então, além da remuneração por subsídio, vai ser pago também essas outras gratificações todas, né? E haverá... César, Oi, Bebel. Alguém está me dizendo que está sem som, é isso? Eu vi aqui a mensagem também, mas eu acho que deve ser lá no... Às vezes a pessoa também não está entendendo como é que põe o som no YouTube, Bebel. Que tem uma chavinha lá no YouTube que você clica, liga e desliga o som. Tem que bater no microfoninho. Se tiver com X, ele não fica sem som. O pessoal está dizendo que está normal o som. Pode continuar, Bebel? Pode. Tá. Então, assim, haverá 3 tabelas de vencimentos para os servidores, né? Uma tabela de vencimentos para aqueles que têm a licenciatura, porque ela vai ser exigida sempre a licenciatura plena, né? Uma tabela para mestrado e uma tabela para doutorado. Hoje, a gente sabe que você tem uma tabela só, e se você apresenta título de mestrado ou doutorado, você passa na mesma tabela para níveis mais adiantados na sua promoção, né? E além das tabelas para as jornadas. Então, você vai ter tabela de vencimentos pela habilitação e tabelas de vencimentos para a jornada dos professores, né? E o cargo, o exercício das atribuições do cargo de professor poderá ser exercido em 2 trilhas: a trilha da docência e a trilha da função de especialista em educação e gestão escolar. Trilha é o que eles estão chamando daquela linha onde estão os níveis da carreira que você pode evoluir, né? Então, você tem a trilha da docência e a trilha da função de especialista em educação e gestão escolar, porque o professor pode variar em qualquer uma das 2 trilhas, quando estiver substituindo o gestor ou quando for designado para uma daquelas funções que a gente falou no slide anterior. Pode passar, por favor. Deixa eu aproveitar que você está passando. Está entre nós a Rosaura, que é presidenta da APASE, e o Edgar, que representa o CPP. O provimento dos cargos vai ser sempre por concurso público e vai ser sempre exigido para o professor de ensino fundamental e médio, que é o novo nome do cargo do professor, que hoje é PEB 1 e PEB 2, ele vai passar a ser chamado professor de ensino fundamental e médio. Sempre vai ser, por concurso público, exigido nível superior e licenciatura plena. O concurso pode prever habilitação por áreas de conhecimento e o professor poderá ministrar aulas em todas as fases de ensino fundamental e médio para os quais for habilitado. Para os cargos de diretor e supervisor educacional, também vai ser provido por concurso público, exigido o nível superior e licenciatura pública. Pode passar. Né? O estágio probatório é de 3 anos, constitucionalmente ele é de 3 anos, né? E nos 3 primeiros anos da carreira, enquanto ele está, o professor ou o diretor ou o supervisor estão no estágio probatório, ele é submetido ao curso de formação e avaliação de desempenho. E a estabilidade é adquirida depois de passado esses 3 anos, depois de ter uma avaliação satisfatória em processo de avaliação específico. A novidade aqui, com relação à carreira anterior, é que durante esses 3 primeiros anos, o docente vai fazer um curso de formação e de avaliação de desempenho. É isso que difere da carreira atual. Pode passar, por favor. Oi, Bebel? Difere que só vai fazer, o que está diferindo é que vai fazer a prova. Antes era só o curso de formação. Não é isso? Sim, isso, Bebel. Bom, e as jornadas de trabalho? Na jornada de trabalho, nós temos para os docentes 2 jornadas, uma chamada de jornada completa, que vão ser 25 horas semanais de trabalho, e a outra a jornada ampliada, que são 40 horas semanais de trabalho. Né? E para os diretores escolares e supervisores educacionais, a jornada é sempre de 40 horas semanais.
Para o professor em regência, a jornada será a jornada do piso. Está expresso lá no projeto de lei, e ela será de 2/3 em atividade com interação com alunos e 1/3 nas demais atividades. Agora, todo o tempo de trabalho, seja dos 2/3, ou seja, de 1/3, terá que ser exercido integralmente na escola, e a hora de trabalho será de 60 minutos. O docente poderá ter atribuída para si carga suplementar de trabalho, né, e essa carga suplementar somada à jornada não pode ultrapassar 44 horas semanais de trabalho. E a remuneração da carga suplementar será na mesma referência em que o professor tem as aulas da sua jornada. É importante dizer isso, porque tem vários municípios, por exemplo, em que a carga suplementar é sempre paga na jornada, na referência inicial e não na referência do professor. Mas hoje já é assim na carreira do Estado. Não é um plus, não é diferente do que hoje tem no Estado. Pode passar, por favor. Né? A evolução, ela se dá exclusivamente por desenvolvimento e por desempenho. A gente vai mostrar a tabelinha de vencimentos depois, né? E você vai ter uma alternância entre uma referência e outra, entre aquilo que você evolui por desenvolvimento e aquilo que você evolui por desempenho. Então tem uma alternância entre um e outro. E há interstícios mínimos para você poder evoluir. Na primeira evolução, que é aquela que você está cumprindo o estágio probatório, você tem um interstício mínimo de 3 anos e de 2 anos para todas as demais referências. O interstício de 2 anos poderá ser reduzido para 1 ano apenas, para aquele professor com desempenho excepcional nas aferições do desenvolvimento e do desempenho. O que eles chamam de desempenho excepcional é um aproveitamento superior a 95% e frequência de 100% nos últimos 2 anos, inclusive sem atrasos. A redução desse interstício está limitada a apenas 5% dos cargos providos, né? E o interstício fica suspenso quando o professor se afasta, né? Inclusive licença saúde por mais de 1 mês. Só não fica suspenso o interstício quando o professor está afastado para atender o convênio de municipalização, né? E se você tiver apareceu um negócio, mais do que 3 faltas injustificadas no período do interstício, você interrompe a contagem e tem que recomeçar a contar tudo de novo, a contagem do interstício. Com 3 faltas injustificadas no período do interstício, esse é o efeito que tem. Pode passar, por favor? A evolução pode se dar em qualquer das trilhas possíveis, a da docência ou de especialista para o professor, para o supervisor e para o diretor na trilha dele própria, que é a trilha de diretor ou supervisor. Os docentes serão enquadrados no ingresso na carreira da trilha de docência. Então, por exemplo, o professor ele vai prestar um concurso, passa e toma posse do cargo. Ele inicialmente é enquadrado na trilha da docência. Ao longo da carreira, ele pode passar para a trilha de especialista, ou quando está ocupando uma daquelas funções, das 4 funções que nós falamos no começo, ou quando está substituindo o diretor ou o supervisor, né? Mas só pode passar para a trilha de especialista depois que venceu o estágio probatório de 3 anos e depois que tiver pelo menos uma avaliação de desempenho. E pode haver mais algum outro requisito que não está na lei, no projeto e nem na lei, se for aprovada, que estará presente em regulamento do secretário. Pode passar, por favor. A evolução por desempenho, elas vão ser realizadas a cada 2 anos. É obrigatório que a cada 2 anos a secretaria ofereça a possibilidade do professor fazer a evolução por desempenho. E ela deverá se basear em avaliação de desempenho, então obrigatoriamente haverá uma prova de avaliação de desempenho e poderão também ter avaliação de conhecimento e provas didáticas. Então, você pode ter, num determinado momento da carreira, apenas avaliação de desempenho. Em outro momento da carreira, você vai ter avaliação de desempenho, mas também avaliação de conhecimento e de provas didáticas. E pode haver, inclusive, outros instrumentos em regulamento da secretaria. Quem vai evoluir é aquele que atingir no mínimo grau satisfatório. Quem estiver na gestão, diretor,
ou estiver na trilha de gestão, né, ele vai também ter como critério a complexidade da escola. A complexidade da escola também entra como critério para fazer a evolução. A evolução baseada no exercício de competências, né, ela é relacionada aos conhecimentos técnicos científicos, práticas pedagógicas, habilidade didática, engajamento e prática do profissional, com foco na melhoria da aprendizagem. Em resumo, é a avaliação da prática em sala de aula e nas escolas e prova de mérito. Então, esta é uma forma de evolução, a avaliação do desempenho, que, em resumo, tudo isso que nós falamos aqui, é a avaliação da sua prática em sala de aula e na escola, né, e provas de mérito. Pode passar, por favor. A avaliação por desenvolvimento é em tudo semelhante a hoje a atual evolução pela via não acadêmica, né? Na verdade, você vai fazer uma somatória de pontos relativos à frequência e conclusão de cursos de formação, né? E aí eles citam um monte de coisa, né? São cursos voltados à atualização, aperfeiçoamento profissional e pós-graduação, né? Exatamente o que tem hoje para a evolução funcional pela via não acadêmica. E vai haver, evidentemente, regulamento sobre isso, né? Por enquanto não tem regulamento, porque nem a lei ainda está aprovada. Mas haverá regulamento para você disciplinar pontos e tudo isso, para você poder fazer a evolução por desenvolvimento, né? O docente que está na trilha de regência, lembra, né? A gente falou, você tem duas trilhas, pelo menos, a trilha de regência e a trilha de gestão, né, dos especialistas. Então, o docente que está na trilha de regência poderá requerer evolução com base no que há na trilha de especialistas, mediante a regra que vai estar previsto em regulamento. E o docente que está substituindo, né, que vai ser enquadrado na trilha do especialista, correspondente, na mesma referência em que se encontra na sua trilha de origem. Então, você é um professor, está caminhando na sua trilha de docência, em algum momento da sua carreira você vai para a trilha de especialista. Então você sobe para a tabela do especialista, mantendo a mesma referência que você está, e pode seguir a evolução pela trilha do especialista também. Pode passar. Né? O mestrado e o doutorado. Hoje vocês lembram, né? Mestrado e doutorado, se você apresenta o título de mestre, você vai para o nível 4 da carreira, tanto do magistério quanto do especialista. Se você apresenta o doutorado, você vai no nível 5 da carreira. Quem apresentar título de mestrado ou doutorado na nova carreira, não vai para um nível novo, vai para uma tabela nova de referência. Você vem caminhando na sua tabela, e aí você apresenta em determinado momento o seu título de mestre. Você muda para a tabela de mestre, mantendo a mesma referência. Se você apresentar o de doutorado, você vai para a tabela do doutorado, mantendo a mesma referência em que você estava, né? Só pode apresentar o título de mestrado ou doutorado vencido o estágio probatório e depois de ao menos uma avaliação por desempenho, e os títulos têm que estar relacionados à pesquisa aplicada em educação básica ou gestão educacional em redes públicas de ensino. Isso vai ser feito por regulamento. Assim como hoje só pode apresentar um título de mestrado ou doutorado para esse tipo de evolução. Pode passar, por favor. Existe o regime de dedicação exclusiva. Ele vai servir para quem? Para aquele docente ou gestor que estiver na PEI. Mesmo aquele que não optar pela nova carreira. Ele vai poder receber esse regime de dedicação exclusiva, né? E você, para receber, vai ter que ingressar na jornada de 40 horas de trabalho semanais, né? E também compreende a tutoria, que é o acompanhamento da orientação do projeto de vida para os estudantes, né? Haverá regulamentação específica para a seleção dos servidores para a PEI, a permanência da PEI na PEI do servidor selecionado fica condicionada à avaliação de desempenho periódicas específicas, atendimento aos atos editados pela Secretaria de Educação, e é permitido, no interesse da administração, a cessação imediata da atuação dos docentes nas PEIs. Então, esse é o novo regime que vai vincular no plano de carreira os professores às PEIs. Pode passar, por favor. O regime de dedicação exclusiva vai importar
numa gratificação de R$2.000 para os docentes da PEI. Eles vão receber aquilo que recebem como subsídio, na tabela que eles tiverem, mais R$2.000, né, quando tiver no regime de indicação exclusiva, que é próprio da PEI, e os gestores R$3.000. É computado para 13º, para um terço de férias, para as férias, né, e perde o adicional em caso de licenças e afastamentos, exceto aquele de efetivo exercício. Então, férias não perde, licença-prêmio não perde, todos esses que são efetivo exercício não perde. Não incide desconto sobre desconto para contribuição previdenciária ou IANSP. Com isso, ele quer dizer que você não incorpora essa gratificação na sua aposentadoria, né? E não se incorpora aos subsídios e também não se incide qualquer vantagem sobre essa gratificação. Pode passar, por favor. Né? O adicional de complexidade de gestão, né? Então ele vai vai existir, né, com uma gratificação que é de caráter eventual e variável, né, e ele vai depender do grau de complexidade das escolas ou da diretoria de ensino. Os critérios vão ser fixados em regulamento, mas ele vai levar em conta o número de escolas, se for no âmbito da diretoria de ensino, o número de alunos, tanto na diretoria de ensino quanto nas escolas, as etapas de ensino, o número e duração de turnos, modalidade de ensino, localidade das unidades administrativas e critérios de vulnerabilidade social e indicadores educacionais. Aí ele diz aqui na lei que ao menos uma diretoria de ensino e 5% das escolas serão consideradas de baixa complexidade, porque daí você faz o parâmetro. Esta aí vai ser pontuada com 1. Então, aqui ninguém recebe o adicional de complexidade de gestão. Aquelas que vão recebendo pontuações diferentes vão recebendo um maior adicional de complexidade de gestão. E do mesmo jeito que o anterior, não são devidas aos professores que ficam na docência, só para quem está na gestão, é computada por 13º, férias, um terço de férias, perde no caso de afastamentos e licenças, não incide desconto sobre contribuição previdenciária e IANSP, ou seja, não se incorpora para a aposentadoria, não se incorpora para qualquer outro fim, não incide qualquer vantagem sobre eles também. Pode passar, por favor. E a frequência, né? Como é que você mede a frequência por ação? Sem novidade, é feita pelo ponto. Está escrito aqui na lei que podem ser justificadas 24 faltas por ano, o que já pode hoje também, né? Hoje são 12 pela escola, 12 pela diretoria de ensino. Mas aqui já fica na lei que são 24 faltas que podem ser justificadas por ano, só que no máximo 2 por mês, mediante requerimento. A falta justificada tem que ser motivada, você tem que dizer por que você tem que requerer e tem que dizer por que você está requerendo a sua justificativa da falta. E elas são injustificadas todas as demais faltas. E as faltas justificadas e as injustificadas geram descontos na remuneração, né? Porque não há mais as faltas abonadas. As faltas dias ou aula são consideradas como falta dia, independentemente se for parcial ou for o dia todo, e implicam no desconto de 1/30 da remuneração mensal para cada falta dia que for dada, né? Não haverá desconto para o comparecimento em consultas médicas e odontológicas, até o máximo de 6 por ano, e no máximo uma falta por mês. É a mesma disposição que havia antes para a falta abonada, porque a falta abonada você podia requerer, legalmente estava escrito assim, você podia fazer o requerimento da falta abonada e justificar por que você estava pedindo a falta abonada. O mesmo vale também para as ausências parciais, desde que você tenha no máximo 2 horas diárias de ausência parcial, ou seja, entra 2 horas depois do expediente ou sai 2 horas mais cedo, até 3 vezes por ano, uma vez ao mês. Esta falta parcial só vale para os servidores com jornada de 40 horas semanais e apresentando declaração médica. A falta parcial também vale para acompanhar filhos, pais, padrastos, cônjuges, companheiros e companheiras, né, em consultas médicas ou odontológicas. Pode passar, por favor. E agora o reenquadramento, né? Então, a primeira coisa, né, o servidor atual, aquele que hoje é professor PEB 2, aquele que hoje é professor PEB 1,
Ó, ele está no máximo ganha o microfone aqui, tá? Talvez você tenha que aumentar um pouquinho o seu som aí. Mas eu estou bem, assim, o máximo que eu posso dar aqui de microfone ele está dando. O som tá bom, César. O som tá bom. Tá bom, Bebel, é que uma pessoa aqui pediu para aumentar. O servidor atual, seja ele PEB 1 ou PEB 2, seja diretor de escola ou supervisor de ensino, ele vai optar por permanecer no seu cargo atual ou aderir à nova carreira. O PEB 1 e o PEB 2, se aderirem, eles vão aderir à nova carreira e vão ser professores de ensino fundamental e médio. Portanto, os dois se unificam num cargo só. O diretor de escola e o supervisor de ensino, se aderirem, eles vão se tornar diretor escolar e supervisor educacional. Os professores efetivos e os categoria F e os estáveis, né, sem ser categoria F, os estáveis pela Constituição de 88, podem fazer a opção por aderir à nova carreira. A opção que, se for feita, será irretratável. Ela poderá ser exercida em até 24 meses da publicação da data inicial que estará estabelecida em decreto. Então, haverá um decreto que vai estabelecer quando é que começa o prazo inicial da adesão à nova carreira, e aí, contando desse prazo inicial, durante 24 meses, o professor ou o diretor de escola ou o supervisor de ensino poderão ou não aderir à carreira. Se não aderirem nos 24 meses, ficam como estão. Se aderirem, não vai poder voltar atrás, né? Para o docente com mais de um vínculo, a opção deverá se dar para cada um dos vínculos. O professor poderá aderir num vínculo, não aderir no outro, ou poderá aderir nos dois, ou poderá não aderir em nenhum dos dois, né? Não pode ser exercido por aqueles que atendem à municipalização. Então, enquanto o professor ou o diretor estiver afastado para atender o convênio da municipalização, não poderá fazer a opção pela adesão à nova carreira, se tiver esse desejo. Se eles deixarem de atender o convênio da municipalização e estiver no prazo dos 24 meses, quando ele voltar, ele pode fazer a opção, se for o desejo dele. O enquadramento vai se dar por jornada e por faixa salarial, né? Então, você, em primeiro lugar, vai poder optar pela sua jornada. Lembra, você tem duas jornadas possíveis nesta lei, uma de 25 horas e a outra de 40 horas. Se você tem jornada menor do que 40 horas, você pode optar para ficar na jornada de 40 horas, desde que exista na escola a possibilidade de atender essa sua opção. Se não tiver possibilidade de atender, você vai ficar numa jornada proporcional, ganhando proporcionalmente, ficar garantido isso aqui na lei, até quando tiver essa possibilidade. E o enquadramento vai se dar também por faixa salarial. Você vai pegar, para saber o seu enquadramento, você vai somar seu salário base, vai somar o abono complementar, vai somar o seu salário base na sua faixa em nível, né, na faixa em nível que você está hoje, né? Então, se estiver no nível 5, você vai pegar o seu salário base lá, vai pegar tudo que você recebe que seja fixo, o abono complementar, que é perene, né, que é permanente para aqueles que recebem o abono complementar, vai pegar tudo que é fixo que você recebe ali, né, e vai fazer uma soma daquilo. Não vai receber, não vai considerar carga suplementar, não vai considerar gratificações que não são permanentes, abonos, tal, considera. Você soma tudo aquilo e vai verificar em que lugar da tabela está o valor mais próximo que você tiver. Se você receber menos do que R$5.000, você vai ser enquadrado no primeiro nível da carreira, que é de R$5.000. Se você receber mais do que R$5.000, você vai ir olhando na tabela de vencimentos aquele vencimento que está um pouco inferior àquilo que você recebe hoje. E aí você vai ser enquadrado, inclui quinquênio e sexta parte. Inclui quinquênio e sexta parte, tá? Para você fazer o enquadramento. E aí você olha o valor que você está recebendo com essa soma, verifica na tabela aquele que é o valor imediatamente menor a este seu valor, e você vai ser enquadrado neste local da carreira. Se você, com isto, receber menos do que aquilo que você recebia, essa diferença vai ser paga a você
como vantagem pessoal que vai ser absorvida pelos reajustes futuros do subsídio, né? Quem já tem mestrado e doutorado será enquadrado primeiro na tabela da licenciatura plena, levando em conta o mestrado e doutorado, que você já tem. Aí você pode apresentar de novo os seus títulos de mestre e doutor e será modificado para as tabelas específicas de mestre e doutor. Pode passar, por favor? Né? Aí tem outros pontos. O professor contratado para a categoria O vai ter uma remuneração fixa, né, igual ao valor inicial para 40 horas, que é de R$5.000. Se ele trabalhar 40 horas, ele vai receber R$5.000. Se trabalhar 30 horas, vai receber proporcional a isso. Se trabalhar 20 horas, vai receber R$2.500. Né? O docente, quando em substituição, pode optar por continuar a receber o subsídio do seu cargo de origem, incluído a gratificação da carga suplementar, ou ele pode optar por receber na trilha da substituição que ele está exercitando. Continua a haver a possibilidade do uso do artigo 22, a remoção será regulada por decreto, e o docente poderá se remover pela mesma jornada ou jornada maior se houver aulas disponíveis em uma mesma escola. Muda o caput do artigo 45 do Estatuto do Magistério. O artigo 45 diz respeito à atribuição de aulas. Então, só muda o caput. E está dizendo, né, com essa alteração do caput, que haverá prioridade na atribuição de aulas para aqueles que tiverem jornadas ampliadas e para a fixação do docente em uma única escola. Então, haverá prioridade para isso. O ALI se mantém, vai haver um regulamento do secretário fundamentado no decreto do governador, né? E os valores do ALI serão ponderados, inclusive, por municípios. Você pode ter municípios em que uma escola assemelhada a outra no outro município tem um valor menor de ALI, porque vai haver uma ponderação entre os municípios. O adicional de transporte fica mantido, os professores deverão deixar com os gestores escolares um plano de aula com 5 aulas de antecedência àquela aula que ele está dando, para o caso de ser necessária a substituição, para não haver descontinuidade, e os docentes deverão realizar busca ativa dos alunos. Os readaptados fica igual, não há uma diferença com os readaptados. Pode passar, por favor? Aí nós estamos apresentando para vocês a tabela de subsídios dos professores com 40 horas, né? Então, nós temos aqui um professor cujo nome do cargo passa a ser professor de ensino fundamental médio. Você está vendo aqui que é a tabela de subsídio para 40 horas, e você está vendo que tem 3 grandes quadros aqui, né? O primeiro grande quadro é o professor com a licenciatura plena, apenas com isso. Então, ele começa aqui, mais à sua esquerda, tem a referência que eles chamam de L1, que é de R$5.000. Aí vem a referência L2, que é de R$5.500, a referência L3, R$6.100, e assim por diante. Nesse quadro intermediário, tem então o quadro grande, aí tem um quadro intermediário aqui, né? Você tem a mesma tabela para quem tem mestrado. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um professor de licenciatura plena que está no L3, né, ganhando R$6.100 mensais. Aí ele apresenta o diploma de mestrado, ele passa a receber R$6.405 mensais. Não é mais que ele vai ser transportado a um nível, ele muda a tabela. E a partir da mudança de tabela, ele continua percorrendo essa trilha para suas futuras evoluções. Supõe o mesmo professor, estava lá no nível L3, ganhando R$6.100 e apresenta o título de doutorado. Ele vai mudar de tabela e vai para essa última grande linha aqui, né? E ele vai passar do nível referência L3 para a referência D3, né? E passa a ter um salário de R$6.710. E a partir dali, ele continua se desenvolvendo, fazendo a sua evolução nessa tabela do subanexo 3 do doutorado. Pode passar, por favor? A gente fez a mesma coisa aqui para o professor de 25 horas semanais, só para você entender, né? Então, o professor de subsídio com 25 horas semanais, ele está aqui no nível 1, o professor com 40 horas está recebendo R$5.000 no nível 1, e no nível 1, aqui na licenciatura plena, na referência,
com 25 horas semanais, está recebendo R$ 3.125. E as operações são as mesmas. Apresentou mestrado, vai para essa linha do meio, apresentou doutorado, vai para a linha final. Pode passar, por favor. E aqui o importante é que no PLC 3, e a Bebel chamou muita atenção disso, ela já tinha cantado essa bola, falou com todas as letras isso, e para variar ela tinha razão. Né? A gente tem aqui a tabela de vencimentos da carreira atual. Então eu estou pegando aqui o professor de Educação Básica 2, o PEB 2, com 40 horas. O salário dele hoje é de R$ 2.585,01. A tabela foi reajustada em 10%. Então, a partir da promulgação da lei, que advier do PLC 3 de 2022, o salário dele passa a ser de R$ 2.843,51. Portanto, já houve um reajuste de 10% para os professores, independentemente de aderir ou não à carreira. E lembro que primeiro vai ser aplicado esse reajuste indistintamente para todos os professores, aqueles que desejam ou não desejam se enquadrar na nova carreira. Só depois de aplicado esse reajuste e já está utilizando essa nova tabela, é que as operações de reenquadramento vão ser feitas. E lembro também que este reajustamento da tabela de vencimentos para os cargos atuais vale para diretor, supervisor, PEB 1, PEB 2, para todas as carreiras, todas as faixas, níveis que hoje tem na carreira atual. Então, todo mundo do magistério já tem um reajuste de 10% aqui no projeto. E esse reajuste é estendido aos aposentados com paridade também. Quero cumprimentar você particularmente, Bebel, porque você coloca um ponto aí que eu acho que é um ponto de referência para todos nós, a base orçamentária. Né? Vai haver orçamento para tudo isso, para uma continuidade dessa modernização, entre aspas, da nova carreira. Precisamos ver isso. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que vai ter que colocar amplamente no debate. E um outro ponto, né, Bebel, que eu acho que quando aparece assim uma nova carreira dessa forma, né, que todo mundo, claro, como está ganhando todo mundo mal, vou ganhar 5 mil agora, então vai surgir aquele assodamento na opção. E você colocou muito bem, vamos estudar, vamos debater, vamos ver os prós e contras, mas também consequências lá no futuro, ou em algum tempo, né, para que todo mundo possa fazer uma opção melhor.